Boa noite, já estamos entrando ao vivo aqui em mais uma série, mais uma live da nossa série de bem-estar, né? Então, uma terça-feira, hoje com um convidado, sempre os convidados muito especiais, enquanto o Instagram vai... Olha que já está aqui, Américo, você é demais, viu? Muito bem, seja bem-vindo, Kelminha também, seja bem-vinda. Eu vou abrir logo, vou lhe convidar, Américo, porque as pessoas vão chegando, a gente vai estar... Temos que honrar o nosso tempo, até porque um vídeo muito longo fica bastante chato. E o tema de hoje vai exigir bastante atenção nossa. É um tema de muito interesse da maioria das pessoas. Penso que a sua câmera está virada. Isso, muito Tá bem. virada. Tá ouvindo bem? Perfeito, está perfeito. Que bom, tô ouvindo bem também. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Fiquei muito feliz de participar, viu? Pois é, eu estou muito contente também de você ter aceito o convite. É um tema que me interessa muito. Como eu já lhe falei por telefone, eu estou nessa luta, né, para a medicina chinesa, que eu amo de paixão. Assim, me encanta ver como, né, que há milhares e milhares de anos, né, as pessoas, né, descobriram como curar, como buscar a cura, como a importância do Qi, que é a energia, da circulação do sangue, né? Isso é uma coisa incrível para aquela época que agora que a ciência está dando valor à questão da energia, né? A importância da Exatamente. energia no funcionamento do nosso corpo. Então, meu querido, como você é um mestre nisso, vai ser uma honra te ouvir, né? Um grande aprendizado para todos nós. Eu queria dar as boas-vindas para todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente fala com vocês. Se tiverem pergunta, também mandem os coraçõezinhos que nós amamos. E vamos ouvir o Américo, com você, Américo. Então, Pedrinho, eu comecei assim, né? Eu nem sabia o que era acupuntura no começo, né? Mas há muitos anos atrás eu tinha um problema de que eu estava muito pesado, muito gordo, né? Eu sentia dores no corpo todo. Então, às vezes, eu dormia à base de remédio, né? Para dor muscular. Eu não podia continuar assim, né? Aí eu resolvi procurar alguma coisa, alguma ajuda, né? O que poderia me ajudar? Massagem, sei lá, um outro tratamento. Aí eu conheci uma pessoa que fazia massagem, né? Era o marido de uma colega da minha esposa. Aí eu falei, marca uma sessão com ele, vê como funciona, né? Eu falei, beleza. Peguei e fui. Aí, chegando lá, ele me perguntou, você conhece acupuntura? Eu falei, não, já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Ele começou a me explicar, não, a gente vai colocar umas agulhas, né? Nisso aqui vai melhorar tal coisa em você e a gente vai seguir, né? Bom, enfim. O cara chegou, colocou um monte de agulha em mim, ligou ela nos eletrodos, começou a me dar choque no corpo todo. Aí eu falei, acho que é uma sessão de tortura. Mas foi gostoso, né? As dores que eu senti na primeira sessão, 50% foram embora, né? Ele fez lá uma massagem bem tranquilinha, bem relax, só para dar uma relaxada. E o negócio foi agulha, né? Agulha e choque. Bom, aí na segunda sessão, o mesmo procedimento. Agulha em alguns pontos do joelho, do tornozelo, no peito do pé. E vamos lá, mais choque. Tudo bem. Resumindo a história, depois de 4 sessões, ele me perguntou, e aí, o que está doendo hoje? Aí eu falei, não tem nada doendo, tô bem. Comecei a procurar dor aqui e ali, nada de dor. Aí eu falei, nossa, incrível. Aí continuei o tratamento por mais uns 6 meses. Nisso aí ele não falava nada, né? Ele colocava, parou de dar o choque, pelo menos, né? Já a tortura diminuiu um pouco. Aí, durante 6 meses, ele não falava nada, ia colocando agulha, colocava algumas agulhas na orelha para ir para casa, né? A auriculoterapia. E depois de 6 meses eu emagreci 20 quilos. Ele não falou para mim, olha, não come isso, não come aquilo, não fuma, não bebe, sabe? Só colocava agulha para casa, né? Cabulei acho que umas 2 sessões, ele também uma ou outra. E o resultado foi esse. Esse resultado, Pedrinha, permaneceu durante uns 5 ou 6 anos, essa perda de peso. Depois, o cara não faz o exercício, né? Continua com aquela vida lá comendo como um rinoceronte, aí engordei novamente, né? Mas eu comecei a pesquisar, pô, vou atrás disso, né? Uma coisa que eu nem conhecia funcionou tão bem.
vamos pesquisar, né? Vamos ver uma escola que me ensine sobre acupuntura. Aí foi uma peregrinação, você não imagina. A maioria das escolas só fazia curso para quem era da área da saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, alguma coisa na área da saúde, né? E eu tenho formação acadêmica, eu sou formado em Direito, né? Tinha o Uhum. curso superior, mas não era na área da saúde, então não servia. Aí depois de muito correr atrás, encontrei um médico, que era professor de acupuntura, e que ele dava aula para não médicos. Aí tudo bem, tinha médico Aham. na turma, mas tinha outros profissionais, tinha massoterapeuta, tinha eu, né, que trabalhava em cartório, fiz carreira em cartório, eu trabalhei durante 30 anos em cartório, né, já levei 3 colegas, não quero fazer sozinho, vem fazer comigo. Aí fomos fazer, e foi um curso de 1 ano, né, um curso muito gostoso, muito prático, né, teve a parte teórica, mas teve muita aula prática. Então a gente aprendia na marra, fazia uns grupinhos e a gente ia tratar um caso concreto. Tem uma pessoa lá, né, era uma sempre voluntários, né, fazia uma contribuição assim mínima, né, só para comprar as agulhas mesmo, a gente tratava, né, as pessoas de verdade. O Aham. professor ia de grupo em grupo, verificando se a gente estava fazendo direitinho, né, porque a gente chegava a pessoa com problema, aí a gente, de acordo com as aulas teóricas, a gente ia procurar o tratamento e conversar com o professor. A gente vai fazer isso, isso, aquilo, né? Ah, não, muito bem, pode ir por aí. E ele corrigiu algumas coisas. Então a gente, nossa, foi muito na prática, na garra. Uhum. E foi assim que eu entrei nesse mundo. Aí depois a acupuntura, aí eu me encantei com a área da saúde, né? Eu nem sei porque eu não fiz uma faculdade nessa área depois. Mas aí eu fui fazer, aprendi sobre hipnose, fui aprender sobre magnetismo, coisas que você também parece que Sim. conhece. Fui aprender sobre fascinação, mesmerismo, hipnose não verbal, várias outras técnicas também para ajudar o ser humano como um todo, né? Mas Aham. esse foi o meu início na acupuntura, foi muito bom e foi assim uma coisa assim que eu nem imaginava que eu pudesse fazer. Eu, você, lógico, você para fazer, para não só essa parte prática, você teve toda uma parte teórica aí da acupuntura, né? Conta, Sim, conta temos que para ter a parte nós teórica. isso, conta para nós assim a origem e como era antes, já que antigamente não existiam as agulhas de aço De inoxidável. metal, né? Exatamente. Como você falou, a acupuntura tem mais de 3 mil anos, de 3 a 5 mil anos, mais Uhum. ou menos a época que começou isso lá na China. E como eles faziam, né? O chinês é muito criativo, né? Meu professor sempre falava isso. O chinês tem uma criação assim para as doenças, para os órgãos assim que você não imagina. Aí alguém descobriu, espetou um pedaço de osso, alguma coisa, alguém daquela época, né? Essa pessoa verificou que aquele local onde tinha espetado o osso ficou preso lá durante um tempinho. Ele tirou uma dor que a pessoa tinha em algum outro lugar. Aí, Hum. né, apesar da época da antiguidade, né, ele falou: Nossa, será que isso tem a ver com essa farpa aqui no meu corpo? Aí o cara começou a colocar, né, assim, picar com lasca de osso para ver se tinha algum resultado, né? E a pessoa foi, né, não anotava, né? Sei lá se ele batia na pedra, como ele fazia, e ele sabia que em determinado ponto tratava uma determinada coisa, uma determinada irritação, um problema que ele tinha em algum outro órgão do corpo. Uhum. E assim foi, né? No começo, as agulhas eram de ossos, né? Eles afinavam os ossos, afiavam e iam colocando. E esse conhecimento foi passado de geração em geração, de pai para filho, né? E todo mundo tinha acesso. Aí depois, mais ou menos no século 3, 4 depois de Cristo, começaram a fazer as anotações, né? Os pergaminhos dizendo, ó, isso é para isso aqui é para aquilo. E com o tempo também, as agulhas foram modificando, né? Na idade do ferro, né, as agulhas eram feitas ou de ferro ou de cobre, também eram feitas de prata e ouro. Imagina, a agulha de ouro, né? Uma coisa que a gente nem Aham. imagina. Então, tinham vários materiais. Com o decorrer do tempo, né, aí foi até chegar
as agulhas de hoje, em ferro inoxidável, super fininhas, né, que você quase coloca inteira, se quiser, dentro da Uhum, pele, você pode fazer transversal, ela entra quase inteira, ou perpendicular, né, entra até um pedacinho, não precisa enfiar tudo, porque também vai causar uhum, um incômodo na pessoa. Mas, assim, aqui no Brasil, né, na década de 50, era um fisioterapeuta alemão, Friedrich Spetz, ele uhum, veio para o Brasil fugido da guerra, né, porque ele era de um partido que era o partido que era contra o Hitler, né? Ele era de um partido, o Hitler era de outro, né? E não era contra os judeus, que os judeus não eram os inimigos do partido do Hitler, né? Eles eram as vítimas, uhum, né? Quem era contra o partido do Hitler era o partido de oposição que esse professor Petz era, ele e a família. Então, alguns deles vieram para o Petz, veio para o Brasil, uma irmã foi para a França, o outro irmão foi para o Canadá, e aqui no Brasil ele já criou uma escolinha, né? Ele fazia acupuntura, né? Em alguns parentes, né? Amigos. Aí depois tinha um médico brasileiro, agora eu não vou lembrar o nome, e ele foi um dos primeiros diretores da Associação Brasileira de Acupuntura, né? Bem nos primórdios da uhum. década de 70. Esse médico, ele é vivo até hoje. E ele se interessou muito por acupuntura. Ele era da faculdade, ele fez faculdade de medicina no Ceará. Ele era, não sei se era Rio Grande do Norte, mas ele fez faculdade no Ceará e foi para o Rio Grande do Sul, né, fazer o doutorado e acabou parando em São Paulo. E ele era curioso, ele viu algumas revistas estrangeiras, né, porque naquela época a medicina era toda em francês ou em inglês. Né? Então ele viu uma revista francesa falando sobre acupuntura, aí depois de um tempo ele recebeu uma revista suíça, escrita em inglês, né, também falando da acupuntura. Ele falou, umas agulhinhas espetadas num determinado osso, ou determinado órgão, né, numa parte do corpo, cuida de um determinado órgão, do fígado. O cara ficou impressionado e decidiu correr atrás de mais informações. Aí ele conheceu essas coisas de estilo, né? Ele conheceu esse Friedrich Spetz, Uhum. né? O Friedrich, esse médico se apresentou para ele, foi na clínica dele, que era no Rio de Janeiro, né? Numas viagens dele de São Paulo para o Rio, ele conheceu o senhor Friedrich e se apresentou e queria falar com ele se ele poderia dar um curso, né, sobre acupuntura. Aí ele pegou, achou uma boa ideia e acabou dando um curso para uns 19 médicos, mais ou menos. Nessa época, não era só para médico que ele dava, mas ele, como ele estava querendo desenvolver a acupuntura no Brasil, ele chamou outros colegas que se interessaram e vieram fazer o curso que foi feito aqui em São Paulo. Uhum. Então, começa a literatura da acupuntura do Brasil a partir da década de 50, com esse Friedrich Spetz, e esse médico, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, não se preocupe, mas É, começou nessa época, década de 50. mas antes disso, logicamente, eles não começaram da cabeça deles, né? Eles pegaram estudos anteriores e tal, né? Sim, E, sim, e uma coisa que me encanta muito, e até ontem eu vi alguma coisa relativa aos baralhos que me lembrou a questão da acupuntura, né? Porque a acupuntura você tem os meridianos, né? Que sim, é um para cada mês do ano e um para cada dia, não é isso? O é, que é para cada essa parte, mês? não, eu acho que é para cada mês, essa parte de meridianos a gente não sabe quais são e para que servem, né? Esse estudo eu não fiz na Ah, então realidade, esse mas estudo, pode ser, esse, porque esse estudo está na medicina chinesa no curso que eu faço. Então a gente vê ah, lá que todos os órgãos do nosso corpo, né, é um para cada mês, os meridianos que foram traçados, onde tem os pontos, né, uhum, que são distribuídos, né, a distribuição é feita em 12 meridianos, né, que sim. é isso, que é um para cada mês. Você tem lá o coração, o intestino grosso, o intestino Grosso, delgado, o baço, o delgado. pâncreas, o pulmão, o Exato. estômago, enfim, pega aqueles pontos todinhos traçados ali no meridiano e depois tem os meridianos que é um para cada dia, que
E o que é interessante, gente, como que eles chegaram nisso? É lógico, como assim? Como a gente acha? A A gente. Isso observação, né? Observação e anotação. é. Né? Então, Eles observavam cada. e que antes eles não tinham a mesma tecnologia de hoje, que é muito mais fácil você descobrir e chegar nesses pontos, né? Sim, Então, eles foram hoje tá. tão precisos, né? Aí definindo os elementos, né, da medicina. Por que eu estou falando da medicina chinesa? Porque tudo se cruza. A acupuntura é uma Sim, das técnicas da medicina chinesa, né? exatamente, Então, apenas uma, né? Porque é, temos a fitoterapia, temos outros procedimentos, né, da medicina que são passados de pai para filho. Além disso, eu esqueci de mencionar, na década de 50 também, lá na China, o imperador ele resolveu convidar os mestres acupunturistas a também a estudarem na escola tradicional, de medicina tradicional. E convidavam os médicos também a participarem dos cursos de acupuntura, para ter uma maior valorização da acupuntura, né, no país e fora dele. Senão, imagina, essa coisa de investigações, de verificar cientificamente como funciona a acupuntura não teria aparecido. Então, não desde teria. a década de 50, foram começar esses estudos. É. Isso aqui, no Brasil, né? Na China, da China também. Na China, dessa época, eles começaram a Década de pedir, 50, de 50 de que ano? década de 50, década de 50, começaram a pedir para os mestres chineses de acupuntura a também estudarem nas escolas de medicina tradicional. Mas de que Na eu sei, China. mas de que século? Essa década de 50 de que século? Não, do século XX, do século passado. É tão recente assim a É recente, acupuntura? sim, porque de lá para cá, antes disso, era tudo aquele conhecimento empírico, né? Passado assim, por costume para as pessoas. Não era uma coisa assim, não tinha uma escolinha certa. Você vai ver Sim, essas escolas sim. a partir Não, da década de ah, 50. tá, você está falando de escola, porque a Sim. acupuntura ela já vinha lá Não, os primeiros escritos são de sim, de 300 mais de anos 5 depois de anos. Cristo. Sim, sim. E aí, é, vamos falar sobre os pontos, né? Sobre assim, porque me interessa muito a questão, eu sei, né? Eu não fiz, a minha filha fez acupuntura, Uhum. e eu sei que para dores não tem melhor, né? É um alívio imediato, é lógico que o pessoal, até que acupunturistas sempre falam, que não é tudo, né? É mais um Não. respeito à medicina, aos medicamentos, porque não é tudo. Mas no fundo, traz muita cura, muito alívio, né? Inclusive, muito tempo depois, foi descoberto que também sobre o sistema nervoso central, né? No estímulo da Exato. endorfina, tal, e ajudando, inclusive, na Serotonina, ansiedade. exatamente. 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 Então, fala um Então, pouquinho para nós. nessa parte das dores, né, muitas dores são causadas pela nossa psique. Né? A gente tem uma dor um fundo emocional. Né? O chinês entende que é isso, né? São emoções que a gente vai segurando e ocasiona dor, como a fibromialgia. A pessoa tem aquela dor em vários lugares, faz 1000 exames, mas não detecta uma inflamação, uma contusão que possa explicar a dor. Né? Então, o que, que é? Isso vem de cunho emocional. Então, a acupuntura, coadjuvante ao tratamento médico normal, né, ela vem aqui a acrescentar, né, a ajudar o tratamento médico, né, inserindo as agulhas em determinados pontos para aliviar o sofrimento da pessoa e, tipo, livrá-la dessas dores, né? Na psicologia, também a acupuntura pode ser usada para várias coisas, para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, anorexia, bulimia, obesidade Hum, mórbida. Você tem uma gama muito grande de tratamentos de cunho psicológico para usar. Então, como eu falei, nada, uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão tem uma disfunção química do cérebro. Tem que tomar um remedinho para dar uma regulada. Tá? Tem que fazer terapia também. Terapia ajuda muito no problema da depressão.
E também, junto com isso, você pode tratar com a acupuntura, que ela vai regularizar o fluxo de energia, né, como o chinês fala, né, o fluxo de energia que circula no nosso organismo, ele deve estar com algum bloqueio ou com excesso de um elemento ou com deficiência de outro elemento. Então a acupuntura está ali para tratar esse fluxo de energia e deixar ela fluindo harmonicamente, que é o que, segundo os chineses, é o que desencadeia e que cura uma doença, né? A harmonização do fluxo de energia nesses meridianos vai causar a cura da doença. É. Em contrapartida, o bloqueio, o excesso, a deficiência de uma energia, ela ocasiona a doença, né, no raciocínio da medicina tradicional chinesa. Se, se a energia, né, o sangue está circulando normalmente, você tem uma boa saúde. Você tem uma saúde ótima. Se há algum bloqueio, né, nesse aí fluxo da ocasiona energia, algum tipo de doença. De doença, né? Uma pressão alta, qualquer coisa assim você consegue explicar. Então, o que a pessoa tem? Bom, você vê que a gente não tem tanto convívio com o chinês como que temos com os japoneses, né? Depois da China, o primeiro lugar que a acupuntura apareceu foi no Japão, certo? Pela distância dos países, né? Então, o japonês também tem partir da mesma filosofia. E eles têm uma longevidade, porque a gente tem mais, a colônia japonesa é muito maior do que a chinesa aqui no Brasil. E você pode verificar, você é de São Paulo? Eu estou morando em Barueri, mas eu não sou, Você é eu sou daqui só de mineira. São Paulo, não, eu sou daqui da capital, né? Então Uhum. a colônia japonesa é muito grande. Você vê que eles têm uma longevidade, assim, uma saúde que você não sabe de onde vem aquilo tudo. E eles fazem tudo. Eles comem bobagem, não sei, mas assim, eles vivem quase que eternamente. O que eles fazem só? Eles meditam, né? E fazem respirações, e aquilo lá, como acalma a mente deles, eles têm o corpo mais ou menos são. Então é difícil eles serem acometidos de alguma doença. O japonês tem uma coisa que a gente está aprendendo, né? O brasileiro tem muita gente falado, eu acredito que as pessoas estão aprendendo, e eu faço muito nos meus atendimentos, que é uma reprogramação da mente, né? Então, eles têm uma mente que interage muito com a natureza, não há uma diferença. Então, você alcança um nível de estabilidade emocional quase que é um nível do supremo, assim, né? Mais perto do que... Isso. Né? Então, isso te dá Eles um são equilíbrio muito maravilhosos. grande, né? Isso te dá um equilíbrio muito grande e faz com que realmente a sua energia funcione como tem que funcionar, como, né? O que nós fazemos, nós brasileiros principalmente, somos muito impetuosos. Nós temos raiva de qualquer coisa. É um carro que passou Exato. buzinando, a gente xinga. Essa raiva, ela causa tanto bloqueio que se nós soubéssemos tudo que ela vai causando no nosso corpo, a gente tentava se equilibrar. E aí, nisso eu aprendi com um acupunturista, que certamente é o que você ensina. Quando você tem uma pessoa com muita raiva, quais os pontos você manda Aí a gente estimular? manda. Aí, sempre o C7, né? O Shenmen, que é o ponto do coração, né? Um ponto aqui entre as sobrancelhas, chama Intang. O VG20, no centro da cabeça, onde tem uma depressãozinha na cabeça, do VG20, são pontos para acalmar. Também temos pontos na região do pulso, né? Aqui tá o Shenmen está aqui, o C7. Aí tem um outro ponto aqui e aqui. Aí esse ponto forma um triângulo, chama Triângulo de Buda. Então são pontos para acalmar, para baixar Aquele estresse aquela momentâneo. agressividade. Exatamente. Que você deixa a pessoa que tem insônia também, tem um sono agitado, você pode colocar também esses pontos para acalmar e ter uma noite mais tranquila. Após a pandemia, né, da pandemia para cá, os problemas mentais aumentaram muito, né? A ansiedade ficou exacerbada, muita gente deprimida, perdeu emprego, sabe? Foi então uma coisa assim absurda. A gente passou por 3 anos que foram duros, né? Então a saúde mental da população brasileira foi muito afetada. Então a gente precisa de vários profissionais, né?
mas assim, multidisciplinar isso, né? É. Médicos, psicólogos, terapeutas, acupunturistas, massagistas, tudo para trazer o nosso corpo a um equilíbrio natural que a gente perdeu por conta desse episódio que a gente teve há alguns anos. Então, é necessário, sim, todo mundo fazer um front para atacar esses problemas. Aqui são milhões de brasileiros que estão sofrendo com isso aí. Então, a gente precisa dessa multidisciplinaridade para tratar essas doenças, né? E a acupuntura vem para agregar a isso aí. E a gente não tem ideia, né, do quanto afetou. Afetou bastante, mas não foi só daí, né? Nós, naturalmente, o Não. brasileiro já tem um sangue quente, né, vamos assim dizer. É, Então, o reconhecimento do SUS, né, quando trouxe para ele já foi várias, ótimo. já abriu portas, foi fantástico, né? Sim, sim. Foi muito importante, né? Porque agora a pessoa, né, não tão de renda mais elevada, né, que pode recorrer a um convênio médico pago, ou a pagar uma consulta com acupunturista ou outro profissional da saúde mental, ele tem no SUS agora a possibilidade de ser encaminhado para acupuntura, né, para ajudar no tratamento. Isso é uma coisa muito importante que o governo acertadamente fez, né, com a acupuntura e outras dezenas de técnicas, né, que foram incluídas nas PICs, né? Isso foi Aham. excepcional, foi muito bom. Quando você perde, assim, eu já estou começando a falar para dar dicas para quem está conosco, né? Ou quem nos vai ver, quem nos verá. Quando você perde o sono. Porque a outra coisa que é importante a gente falar, e que vai ser bom você nos esclarecer, é que existem os pontos de acupuntura que nem sempre você precisa das agulhas para fazer. Você pode Só massageá-los, não é isso? massagear. Sim, Isso. você pode colocar o dedinho e apertar um determinado ponto. É a mesma coisa que eu fazer aqui no Triângulo de Buda. Você pode apertar um minutinho cada pontinho, né? Fazer É. um doin, né? Você aperta o Uhum. ponto. Os pontos de acupuntura são fáceis de localizar, Pedrinha, porque assim, geralmente eles estão em alguma Sim. depressãozinha, né? Você vai passar o dedinho aqui e vai cair aqui, vai cair, caiu uma depressão. Uhum. Aqui o ponto que todo mundo conhece a acupuntura. Até quem não é acupunturista conhece, que é o IG4, que é o ponto para cefaleia, para dores, né? Que é que você Uhum. desce do meio da mão, quando cai na primeira depressão é o ponto. Aí Uhum. você fica pressionando ali durante um tempo, a dor vai sumindo. Então, quer dizer, você pode, se você tem medo de agulha, também pode ser usado outros procedimentos, mas o ideal é com agulha, né? Eu faço a pessoinha lá que eu vou atender perder esse medo. Olha, eu falo, vai ser uma picadinha de nada, se você tem medo, você pode ficar de olhos fechados, ou colocar uma musiquinha que você relaxa, eu vou colocando. Você vai sentir no máximo uma picadinha de mosquito, que nem vai doer, É. e você vai ser tratada, né? Aí eu tiro, aí você pode abrir os olhos se a pessoa nem sente. Tem a acupuntura, não é acupuntura, né? Mas aquela reflexologia podal, também a pessoa vai massageando os pontos do pé. Então, se você Tem tem medo de agulha, tem o se tem medo de EFT agulha, também, né? pode partir para outra terapia. EFT, isso É, aí já foge um pouco da acupuntura, já vai mais para essas práticas energéticas diferentes, né? Então, mas precisa ver. são São pontos que muitos pontinhos, é que você vai deles. dando toquinhos, né? É isso aí. Isso. Vai daquilo de cada um. E eu nunca experimentei Ah, fazer ainda. Quem sabe não, uma hora eu eu faço. Você já fez? faço muito. A Socorro está dizendo que faz com orelhas. Eu faço muito, você quer ver um que eu faço muito? A Se aurícula alguma, é gostoso, você não precisa de agulha. Se tem uma coisa que, por exemplo, me incomodou muito, um problema de uma pessoa amiga, porque eu costumo não deixar que o de fora me incomode, mas às vezes não tem jeito, né? Então você Hum. está lá, por exemplo, com uma pessoa que você ama muito, um parente e tal, com um determinado problema que naquele dia você não pode resolver. Eu deito pensando, aí eu não quero mais pensar para não perder o sono. Aí eu, com os dois dedos, eu faço uma massagem aqui. Eu acho que é Ah, o sim, V27, né? Olha, é é, VC27. Aqui é numa depressãozinha bem na linha do cabelo, né? É me dá uma VG20, eu acho. calma Ali é gostoso. rapidinho. É, exatamente.
a pessoa intuitivamente acaba colocando a mão nesses pontos, né? É uma coisa assim que meio que intuitiva. Você A coloca, gente ah, vai tô com dor de cabeça, você vai aprendendo. massageando aqui na têmpora, que também tem ponto de acupuntura. Em cima da linha da sobrancelha, aqui nessa direção, tem um pontinho. Aí a pessoa vai massageando. Aprendendo. Assim, por quê? É intuitivo. A pessoa vai lá, faz uma massagenzinha e passa. Né? Então é Porque incrível. Isso aí são coisas. eu acho que está muito tudo ligado às ciências, realmente, porque eu fiz psicologia, eu terminei em 1979. Você nem era nascido, mas já tem muito Era tempo. assim. E nós tivemos aula de Doim nos pés. Então, nós tínhamos Delícia. lá uma cadeira de Doim. Então, uma das coisas que eu, na época, a gente muito nova, nem acredita nessas Uhum. coisas, né? Mas um tempo depois, eu fui ver que realmente nos pés, o que você fizer nos pés está tudo ligado a órgão seu do organismo. Sim, Aliás, sim, nos pés, no exatamente. punho, né? Eles desenham a figura do ser humano lá no pé e você vai apertando lá, são os órgãos, né? Inclusive, a gente estava conversando antes de dar live, né? Um outro dia sobre a resolução 5 de 2002, lá do Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, essa resolução ficou vigorando de 2002 até 2013, quando o STF acatou aquela decisão do TRF da primeira região de extinguir a resolução número 5. Enfim, os conselhos regionais, né, encabeçado pelo de São Paulo, ele acha, né, ele entende que se a pessoa tem a teoria e aquela responsabilidade, né, de fazer aquele atendimento, ela pode muito bem utilizar da acupuntura no tratamento, né? O psicólogo pode utilizar da acupuntura coadjuvante no tratamento. Não deve ligar a profissão, né, o termo acupunturista à profissão de psicólogo. Mas mesmo assim, na mesma resolução, na mesma determinação do CRP, São Paulo fala assim, e ainda que houver a ligação do termo acupunturista com a psicologia, que não acarreta nenhuma falta disciplinar e não tem nem uma punição. Então, quer dizer, o psicólogo pode utilizar da acupuntura só não atrelar, né? Psicologia e acupuntura, né? É só psicologia. Aí você pode tratar com acupuntura lá o seu paciente, se desejar. Então, eu estava lendo essa resolução, você falou, olha, acho que caiu por terra, caiu mesmo, né? Mas os conselhos regionais entendem que você pode praticar, porque essa decisão do TRF, a primeira região, ele entende que quem pode legislar sobre trabalho, sobre as ocupações regulamentadas, é só a União, né? Então não pode ser por um meio de um ato administrativo, como foi o do Conselho Federal de Psicologia, poder falar que pode atuar com a acupuntura. Então essa foi a única divergência. E essa ação que foi impetrada contra o CFP foi do Conselho Federal de Medicina, né? 3 meses depois da instauração do ato, da resolução número 5 de 2002 ser editada, 3 meses depois o Conselho de Medicina foi lá e entrou com uma ação, né, para derrubar a resolução número 5. Quer dizer, os médicos sempre querendo causar no mundo aí das terapias, né? Tudo que é bom eles querem agarrar para eles, né? É ozonioterapia, acupuntura e outras práticas tais que eles querem também ser de domínio só exclusivo dos médicos. Na verdade, à medida em que essas práticas elas vão se tornando ciências, né, comprovadamente dando resultados, aí os profissionais vão querendo utilizar, né? Alguns vão querer exclusividade, mas isso vai não dá, passar, né? porque não existe isso, né? Então a gente vê, Exatamente. eu, por exemplo, eu fiz vários cursos, lógico que eu sou psicóloga, mas, por exemplo, já recebi pessoas com ataque de pânico em último grau, que de imediato você não consegue, ele não consegue nem te ouvir, está sendo seguro ali. Não. Eu uso Exatamente. o quê? Eu uso a eletroterapia. A bio caiu. Caiu tudo? Eu uso a bioeletroterapia, que de imediato a pessoa já dá uma tranquiliza. Porque usando
nos pontos certos, né? Também tem os pontos certos, tem tudo ligado aos órgãos, tudo ligado à energia. Então, essas coisas você não pode fechar os olhos que existe essa possibilidade, né? Não. Mas, É, assim, na hora do ataque de pânico, tem que pedir a pessoa respirar devagar, é acalmar ela, não tem o que fazer, né? É uma sensação muito muito ruim. ruim. E também eu oriento, logicamente, aí alguns pontos para alguns pacientes usarem nas suas massagens, para determinadas situações. É lógico, você tem uma série de situações que a pessoa não tem controle, então você tem que dar algumas tarefas, algumas orientações. Eu também incluo esses pontos, costumo muito, porque não dá para você se fechar totalmente, né? Lógico que eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, a ciência tem que fazer, mas a maioria de tudo que nós estamos vendo é ciência. Você vê a questão da energia que se questionava tanto até há pouco tempo, agora já tem N estudos científicos, não tem muito Algumas mais. coisas ainda, algumas ciências estão naquele limbo, né? Porque não tem como comprovar. O reiki é uma coisa que utiliza de energia em posição de mãos, certo? O magnetismo que foi lá descoberto por Mesmer, não sei se você lembra, você estudou sobre isso, o cara, ele é médico, só que a sociedade médica acabou Expulsando escrachando ele. ele. Exatamente. Quer dizer, não conseguia provar. Pô, como é que eu provar energia? Não tem como ver. Mas hoje já temos aparelhos, né? Você consegue com... Como é que é o nome daquele exame? É, a tomografia, você consegue lá verificar a ativação dos determinados pontos cerebrais com a imposição de mãos. Quer dizer, isso tudo já está para ser pesquisado e Está em agora vai ser pesquisa, aceito, né? né? No futuro muito próximo, vão começar a entender essa parte energética, né? Tem muita coisa que é meio fantasiosa, então a gente tem que tomar cuidado. Com tudo a gente tem que tomar cuidado, né, Pedrinha? Porque Pois tem é. muito profissional bom e muito Tá. profissional cara de pau, né? E Que é é aí que quem nós tem que íamos entrar. saber. Por conta de profissionais, não é cara de pau, que pensa que sabe e não sabe, né? É, Usar a palavra. tem, A gente faz muito mal para algumas das técnicas. Por exemplo, a acupunturista. Tem coisas, por exemplo, o acupunturista que reutiliza, por exemplo, reutiliza as agulhas. É o que agulha. Tá. mais tem e não pode. É É proibido. assim, as agulhas hoje são descartáveis, não tem por que você reutilizar. Ainda mais um outro paciente, tipo, usa em mim, usa na minha esposa, usa no meu filho, não dá. Isso aí não tem como, meu, é até um crime, né? Porque se alguém tiver uma doença contagiosa, vai infectar todo mundo. Tá? Você tem que pesquisar muito bem onde você vai fazer a sua terapia. Quem é o profissional que está te atendendo, pesquisar, Exatamente. porque assim, algumas coisas você tem que ir por QI, quem indica. Se você foi indicado para uma pessoa de sua confiança, tudo bem, tá? E outra coisa, você vai comprovar com seus olhos. Você vai chegar no lugar e falar, não, esse lugar não é legal, esse cara tá meio estranho, né? Porque assim, na lista você vai dar um Google para procurar um profissional, vai ter um monte. Agora, aquele profissional ético, que, olha, tem coisas que não tem como tratar só com acupuntura. Você tem que falar, você prometer que vai tratar exclusivamente com acupuntura alguma síndrome assim, o cara não está sendo profissional, tá? E a primeira coisa quando alguém vem se queixar para, tô com depressão, médico, dá para tratar? Eu falei, dá, filho, dá para tratar. Só que você precisa passar por um médico. Quem falou que você está com depressão? O que você está sentindo? Porque o que a acupuntura vai tratar são as queixas, né? Ah, eu tô triste, ó, eu tô Sim, chorando direto, sem sim, motivo, né? A gente vai tentar atuar nisso aí. Mas exato. quem falou para ele que é depressão? Só um médico psiquiatra pode falar que é Sim, depressão. você vai. Tá? Primeiro ele tem que passar por um médico, tem que, o médico tem que passar um remédio, né? Porque como a gente falou, a gente sabe, a depressão é uma alteração química do cérebro, alguma coisa não está funcionando legal, então tem que acertar o medicamento e a dose para cada caso, por isso que tem que conversar bem com o seu psiquiatra, para ele acertar a dose do medicamento e depois você pode fazer
fazer lá a sua terapia com o psicólogo, psicanalista, o acupunturista, e você vai tratando de várias frentes para dar um resultado mais rápido naquele seu problema, né? Então eu já falo, olha, se você passar por um médico, vai demorar mais o tratamento. Eu posso ajudar sim, mas só isso vai ter um tempo enorme até você ficar bom. Então, precisa saber como é que o profissional você tem que sentir mesmo como a pessoa tá te amparando no seu caso. Olha, você tem que dar acolher essa pessoa de uma forma que ela se sinta protegida e também bem cuidada. Não adianta falar, olha, vou tratar você só com acupuntura, vou tratar você só com terapia. Não, você precisa de um remedinho, você precisa passar por um médico, né? Tem várias outras frentes que a gente pode ajudar a você superar esse problema com mais rapidez, né? Tem gente que fica com depressão anos e anos seguidos. Primeiro que ela demora para procurar ajuda. Só procura ajuda, né, naquele último estágio, está vendo que já está prejudicando demais, né? A pessoa não consegue sair de casa, não consegue ir no mercado fazer uma compra, não consegue ir trabalhar. É só nesse momento a pessoa cai a ficha que precisa de ajuda. Porque quando você está com uma depressão leve, é difícil a pessoa vou no médico, vou no psicólogo conversar. Eles não vão. O problema do ser humano é esse, né? Tem gente que só vai no médico quando estiver esguichando sangue ou o osso saindo para fora do corpo para procurar ajuda. Mas, Américo, o que é proibido na área de acupuntura? Olha, realmente eu não gosto de tratar gestante, tá? Gestante tem que tomar um cuidado muito grande, né, com os pontos de acupuntura que você vai utilizar, porque você pode utilizar um ponto, esse ponto acelerar a gravidez, né, ou até causar um aborto espontâneo, né? Então você tem que tomar cuidado. Pontos aqui próximo, assim, no plexo solar aqui, tem um ponto que muito terapeuta, muito acupunturista, coloca, insere demais agulha, acaba atingindo um órgão e causando até a morte da pessoa. Então, precisa ter cuidado. Tem alguns pontos que são assim, que eu não utilizo, né? Tem pontos muito próximos aos olhos, eu não gosto de usar, né? Tem pontos mais distantes e menos arriscados de você pegar. Então, eu mesmo evito mais gestante. A gestante eu prefiro que trate com outra forma. Assim, a legislação de vocês, da associação de vocês lá, não tem algumas coisas proibidas? Não. Não tem restrição? Que eu saiba, eles não proíbem. Porque assim, é como eu falei, não tem a acupuntura não é regulamentada, então não tem lá o sindicato, a acupuntura tem sindicato. Sindicatos de acupunturistas, não tem um CRP, por exemplo, não tem um conselho que administra a profissão. Esse é o grande questionamento, né? Por isso que os médicos querem tomarem para si essa capacidade de só eles exclusivamente trabalhar com acupuntura, porque eles têm um conselho por detrás e podem legislar sobre essas autorizações e proibições. Então, na acupuntura nada é proibido, tá? Você tem que ter cuidado, né, na sua prática para não acertar. Porque eu não sei se alguma das minhas matérias lá, sobre isso, essa questão de que é proibido reutilizar, que antigamente se reutilizava agulhas, não pode mais, que também você terminar de fazer o tratamento, não pode beber água gelada, nem pode pisar no chão frio, porque você está mexendo com calor energético. Isso eu li isso em algum lugar. Esse da agulha eu concordo e acho que é primário até, né? Porque depois do advento da AIDS, você não pode compartilhar agulha com ninguém, né? Desde aquela época, lá da década de 80, que surgiu a AIDS. Então você esquece essa parte. Agora, esse negócio de não colocar os pés no chão gelado, para mim é novidade também. Depois eu sempre compartilho isso. Eu, quando atendo na sala, uma sala a pessoa tira o sapato, deita na maca, né? Depois, antes de colocar o pé no chão, já calça o sapato, que não vai ficar pisando no chão, fio, né? Então, eu nunca pensei nisso aí, mas tem sentido, né? Você está mexendo com energia, né? E pode dar lá
algum resfriado, alguma coisa, mas não que vá prejudicar a pessoa. Eu nunca vi uma literatura falando sobre isso. Uhum. Mas convém que você não faça, né? O tomar gelado também é outra coisa que eu também desconheço. Isso aí para mim é outra novidade que você está me contando. É, Mas é bom, é eu vou na, aprendendo, mas aí depois é, você me passa, porque eu pesquiso e a gente começa a se adequar é, nessas novas. pesquisa, sim, só porque eu ouvi, eu vou ver onde eu vi. Eu acho que é uma das minhas aulas. Eu vou, se for, eu Tá, fotografo e mando para você tá a ótimo, matéria, eu tá? agradeço. Mas assim, a questão da água gelada, isso eu tenho até falado muitas vezes, né? A água gelada não é benefício nenhum para o nosso corpo, né? A gente tem uma temperatura interna que é regular. Quando você bebe gelado, você está dando um choque. Não é anatural, né? Não é natural. Então não é benefício. A gente se acostuma porque é bom, porque é gostoso, porque refresca, por tudo, né? Mas em benefício não é. Então, eu, quando li, me chamou a atenção exatamente porque, se você está mexendo com energia, você está, né, tentando dar o reequilíbrio, você bebe a água, você disfunciona. Eu, eu acreditei e guardei isso, mas eu vou ver a Não, matéria e vou te eu não mandar. sei. Tem também muitas fantasias, coisas fantasiosas que a gente vê na internet. Dizem que você tomando água gelada pela manhã, olha bem, água gelada de manhã, que aquilo acelera o seu metabolismo. Que aí, pô, tem Aí não, várias aí histórias. não. Então, a gente Essas, precisa selecionar bem, caso a caso, para a gente não cair nessas conversas, né? Então, exato. eu acho que a gente tem que fazer aquilo que você acha que tem sentido para você. Se você acha que faz sentido, ótimo, tá? Continue seguindo dessa forma. Tem gente, eu mesmo, assim, eu não tomo água gelada de manhã, porque não dá também acordar e meter um golão de água gelada, não. É água temperatura ambiente, beleza. Durante o dia, água gelada o tempo todo. Também É. nunca me fez mal, nunca me deu dor de garganta, gripe, resfriado, nada. Então, eu continuo na água geladinha, que é mais gostosa, como você falou. Mas tem gente que não toma. Isso é normal, isso aí acho que não vai Bom, interferir em nada, né, na energia vital da pessoa, né? Você forçar bastante, né, a energia do rim, que é a energia vital, ancestral, você fica livre disso aí. bom, meu amigo, a gente já está com o tempo bem avançado. Eu vou deixar para você fazer os seus encerramentos, ver se faltou alguma coisa que você gostaria de dizer. Quero já te agradecer, obrigada por ter vindo, agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, Socorro sempre aí dando apoio, o Igor, a Andressa, Leoni com carinho, Lele, enfim, todo mundo, Thalita, uma porção de pessoas queridas que entraram. E um abraço para todos e fica com você então a palavra, você acrescenta alguma coisa que Tá, quiser e já se despede. Obrigada, tá. viu? Eu agradeço o seu convite, Pedrinha, foi muito gostoso esse bate-papo, foi muito instrutivo também para mim, né? Espero que as pessoas que assistiram tenham gostado, né? E uma coisa que eu falo, né? A acupuntura é uma prática complementar à medicina, tá? Não é única e exclusivamente para você tratar com acupuntura. Se tiver algum problema, procure o seu médico de confiança, né? E um segundo tratamento, aí você pode contar com os acupunturistas que eles estão lá para atender você da melhor maneira, né? E ajudar você a tratar você com mais rapidez, tá bom? Sempre sendo uma prática complementar à medicina tradicional, tá bom? Então eu me despeço aqui agradecendo a Pedrina, agradecendo a Obrigada. Pedrinha, né? Agradecendo a todos que compareceram para assistir a gente aqui. Então eu desejo uma boa quarta-feira aí, um bom início de feriado aqui para São Paulo, vai ser feriado prolongado. Então, uma boa É, semana para todo mundo. Até beleza, logo. maravilha. Um abraço, tudo de bom, querido. Abraço, Obrigada Pedrinha. mesmo. Obrigado, viu? Obrigada, tudo de bom, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.